Você sabe que eu falo muito aqui sobre militarização da política, né? Um tema que me interessa há muitos anos, inclusive, né? Aprendo muito com muita gente que estuda o tema, que fala sobre o tema, e é um tema que me interessa, né? Aqui nós estamos vendo o mal que a militarização do governo brasileiro causou ao país e às Forças Armadas, ao país, porque as Forças Armadas também são o país, causou a todos nós nos últimos anos. O que aconteceu em 2018, depois da eleição do Bolsonaro, foi uma eleição até certo ponto surpreendente, tá? Claro que ela se cristalizou ali em 2018 e foi sendo cada vez menos surpreendente à medida que o Bolsonaro crescia nas intenções de voto. Tudo bem, mas vamos puxar um ano antes, 2017, se você perguntasse para 10 pessoas, entre cientistas políticos, jornalistas, eu estou falando com muita tranquilidade sobre isso, porque 2017 eu vivi um ano intensamente fazendo cobertura política, tá? Intensamente. Se você perguntasse para 10 jornalistas, analistas políticos, colunistas, se achavam que o Bolsonaro seria eleito em 2017, um ano antes da eleição, eu acho que 8 iam falar que não, tá? Era imensa a quantidade de pessoas que duvidavam da eleição do Bolsonaro. No entanto, foi eleito. O próprio Bolsonaro duvidava da própria eleição um pouco tempo antes disso, tá, gente? Claro que ele queria ser presidente da República, óbvio, lógico, ninguém concorre, quer dizer, muita gente concorre para não ganhar, mas não era o caso dele. Só que o auge para o Bolsonaro em 2018 seria o auge realista do Bolsonaro em 2018, tá? Realista. O que aconteceu na eleição dele foi o sonho, né? Foi a glória. Mas sendo bem realista em 2018, se o Bolsonaro perdesse a eleição de 2018, mas conseguisse chegar, por exemplo, num terceiro lugar, fazer a quantidade de votos que fez o Ciro Gomes, ou quiçá chegar num segundo turno e mesmo assim perder o segundo turno, o Bolsonaro ia sair muito vitorioso da eleição. O Bolsonaro ia sair líder da extrema-direita brasileira, ia conseguir aglutinar a extrema-direita brasileira em torno dele. Ele tinha lançado mão da candidatura à presidência da República, então ele sabia que a chance de vencer era baixa, e sabia que se ele perdesse, ele se afastaria da vida política remunerada pela Câmara, porque ele não seria mais deputado federal, depois de quase 3 décadas. Então ele fez uma escolha consciente. E isso, todo mundo que investigou o bolsonarismo, os livros que saíram, enfim, isso é uma conversa que eu não estou falando para vocês o que eu acho, eu estou dizendo para vocês que é assim de fato. O Bolsonaro abriu mão de ser candidato a deputado federal de novo. Se fosse, seria reeleito, estaria na Câmara lá, seria reeleito agora no ano passado de novo. O Bolsonaro poderia ficar a vida inteira na Câmara, gente. A vida inteira. Como ficou? E seria, inclusive, talvez campeão de votos, né? A gente não teve aí o Nicolas Ferreira campeão de votos? Essa aberração da política brasileira? Isso aí é filho do bolsonarismo, como a gente conhece hoje. Então, o Bolsonaro, perdendo a eleição de 2018, sairia muito vencedor de 2018. Mas ele ganhou. E quando o Bolsonaro ganha a eleição, ele tem um problema muito sério, que é governar. O Bolsonaro não tinha um partido dele. Tanto é que o Bolsonaro foi eleito pelo PSL e logo depois abandonou o PSL e passou quase o mandato todo na presidência da República sem partido. Concorreu agora pelo PL, mas o Bolsonaro não tem um partido orgânico, uma base orgânica dele, organizada. O que o Bolsonaro fez para conseguir governar? Usou as Forças Armadas como partido. Isso está bem estabelecido também pela quantidade, aliás, não só pela quantidade de militares que ocuparam a administração pública federal, chamados pelo bolsonarismo, mas também pela qualidade dos cargos que assumiram. Porque os militares não assumiram só os tão divulgados 6.500 cargos, um pouco mais, um pouco menos do que isso na administração pública federal, quando o Bolsonaro ganha a eleição. Ele não leva apenas milhares de militares das 3 forças para lá. Ele coloca vários militares em postos-chave da República. Ministros de Estado. Almirante Bento Albuquerque, está aí. Vamos lembrar da indigna memória de General Pazuello no Ministério da Saúde, né? E tantos outros, Santos Cruz, tantos outros ministros, diretores de estatais, secretários executivos de ministérios, presidentes de agências reguladoras, etc, 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 etc. Então, o governo militar, já falei isso várias vezes, o governo Bolsonaro é um governo militar, para todos os efeitos, na vida prática real. Ele foi um governo, a gente tem que colocar isso na história do Brasil, nos livros de história, no futuro. O governo Bolsonaro tem que passar para a história a fotografia desse governo como um governo militar,
Quem é que tocou o governo Bolsonaro? O Exército, a Marinha e a Aeronáutica brasileiros. Teve todo um conluio ali com o Centrão, claro, teve muito político profissional ali. Mas o grosso da burocracia toda do Estado foi feito por militares nos principais ministérios, Casa Civil, Minas e Energia, Planejamento. Vamos lembrar, Tarcísio Freitas, eleito governador do Estado de São Paulo, militar. Se a gente começar a puxar, não para mais de sair militar. O escândalo da Covaxin lá na CPI da Covid, a gente foi ver lá a cadeia de comando, militares. General Pazuello, aí o sub dele, que era o secretário executivo da pasta, era o Elcio Franco, militar também. Você vai descendo, militar. Nesse caso aqui, não é diferente. E esse caso é um exemplo cristalino de como a militarização da política fez mal para o Brasil. Vejam a comparação. Teve 8 tentativas de retomada dessa fortuna. Teve 8 tentativas de retomada dessa fortuna que estava apreendida no aeroporto de Guarulhos. 8. Em todas as 8 teve envolvimento de militares. Todas teve envolvimento direto de militares. O que segurou essas joias lá na alfândega? Funcionários públicos de carreira civis. E qual é a diferença? Porque vamos colocar um negócio assim, ó. O grande lance da gente analisar hoje é isso, assim. Como o Bento Albuquerque, gente, o Bento Albuquerque, ele não é um Zé Ruela, tá? Ele não é. O Bento Albuquerque não é um general Pazuello. Não é. A gente viu o general Pazuello, né? Inteligência limítrofe do general Pazuello, entre outras coisas. Por tudo que eu conversei com as pessoas sobre esse caso, o almirante Bento Albuquerque primeiro, é um 4 estrelas, como se chama, chegou no topo da cadeia, né? No topo da carreira militar. É um cara muito considerado dentro das forças. Muito considerado eticamente, etc e tal. Não é um cara que, esse cara aí, não sei o que, só faz política e tal. Participou de missões oficiais do Brasil em conflitos armados. Teve lá na Iugoslávia, né? Teve em vários lugares importantes, como observador da ONU, inclusive. Foi comandante de esquadra de frota de submarino, tá? Assim, não é uma pessoa burra. Não é. Não é uma pessoa inocente. Não é uma pessoa inexperiente. E por tudo que eu sei, não é uma pessoa eminentemente, ao menos de todo mundo das pessoas que o conhecem, nessa carreira longa que ele tem, não só na Marinha Brasileira, mas em vários desses organismos e entidades que ele participou ao longo dos últimos 30, 40 anos, não é uma pessoa corrupta. Então também a gente tem que ter cuidado para colocar as coisas aqui como elas realmente são. Podemos agora, eventualmente, a partir das investigações, identificar que tudo bem, isso aqui eventualmente pode ser um caso de corrupção. Bom, pode, a gente vai ter que esperar as investigações. Mas não é a fama do almirante Bento Albuquerque. Muito pelo contrário. Tem uma fama de uma pessoa correta, de uma pessoa inteligente, viajada, culta, aquela coisa toda que 100% dos militares acham que são, mas não são. O almirante Bento Albuquerque você não chega nos postos que ele chegou sendo uma pessoa qualquer, né? É claro que tem muito carreirismo nas forças militares. E é claro que muitos militares, quando viajam, é um monte de mamata, traz um monte de coisa pro Brasil, isso é muito comum. Tem um personagem clássico de família militar, que é a filha do militar, né? Vocês sabem dessa história? Geralmente as filhas mulheres de militares, geralmente não, mas muitas filhas mulheres de militares são brigadas com o pai. Isso é um clássico quando você vai escarafunchar a vida de militares, né? Porque, enfim, tem aquela rigidez, aquela sisudez e tal. Então, as filhas mulheres, muitas delas, não sei se a maioria ou não, enfim, tem estatística sobre isso, mas é um caso clássico, assim, você conhecer uma filha de um militar, não é incomum que a pessoa seja brigada com o pai. Então, tem muitos casos, eu já ouvi muito isso. Cara, meu pai, quando viaja, traz um monte de bugiganga. É comum as pessoas trazerem 10 iPhone para vender. Isso é comum, tá? Isso é comum. Porque tem ali uma série de privilégios. É um mundo paralelo, gente. O mundo militar no Brasil, não só, tá? Mas no Brasil, em boa medida, é um mundo paralelo do mundo que nós, paisanos, vivemos. É um mundo paralelo de fato. Eles têm uma linguagem própria, têm um jeito próprio de se comunicar. E tem a ideia, inclusive, de que as forças militares brasileiras, como elas estão instituídas hoje, elas surgiram, inclusive, antes do Brasil. Ser o Brasil que a gente conhece. Antes da República. Então tem uma cultura, isso é inegável, dentro das Forças Armadas brasileiras, que é essa cultura do privilégio. E é esse o ponto que eu quero chegar aqui. Isso aqui só aconteceu
por um alinhamento desastroso dos astros, graças à militarização da política. Esse cara que aparece no vídeo, carregando essas joias, o sargento da Marinha, Marcos André Soeiro, veja bem, é um sargento, gente. É um sargento, não é um oficial. Eu vou fazer um exemplo hipotético, tá? A cadeia de comando, nesses casos aqui, é tão forte, eu não duvido que o Marcos André Soeiro não soubesse o que está carregando. Mas eu não duvido mesmo, porque se o almirante mandou ele carregar, ele carrega. A diferença é brutal em relação ao que aconteceu na cadeia de comando da Receita Federal. Por quê? Já falei sobre isso ontem e saiu mais notícias sobre isso hoje. O jornal O Globo, ex-chefe da Receita Federal, pressionou os servidores a liberarem as joias via WhatsApp. Júlio César Vieira Gomes adotou interpretação equivocada. Isso diz o... Adotou interpretação equivocada, tá com cara de ter passado um xalalá nos funcionários, mas tudo bem. Para convencer os funcionários de que os diamantes estariam dentro da regularidade. Tá? Isso, Jornal Globo de hoje. Folha de São Paulo de hoje. Bolsonaro e ex-chefe da Receita conversaram por telefone sobre a liberação das joias. O chefe da Receita pressionou os seus subordinados, que estão lá embaixo. O cara que está lá na alfândega do aeroporto de Guarulhos, gente, ele está lá embaixo. Está lá embaixo. Tá? O chefe foi lá pressionar os caras e os caras não liberaram as joias. Se fosse uma cadeia de comando militar, eles teriam liberado as joias sem perguntar nem o que era. Esse é o mal que a militarização da política faz em qualquer sociedade que abre mão de delegar à sociedade civil o controle do seu próprio destino. E escolhe um monte de militares que estão acostumados a uma outra lógica, a uma outra visão sobre hierarquia e vivem em boa medida num mundo paralelo de obediência e de privilégios, onde não se questiona, onde não se pergunta, e aí você pega essas pessoas, você coloca elas no governo. Esse episódio aqui, para além do fato que não sabemos ainda se essas joias são propina, são pagamento para alguma coisa, são promessa indevida, porque corrupção passiva no Brasil tem isso, né? É crime no Brasil, chamado corrupção passiva, para um agente público aceitar presentes como esse, né? Ou aceitar promessa de presente. Veja bem, a promessa, se alguém fizer uma promessa para você de algo que pareça propina ou corrupção, o nome disso é corrupção passiva. Você não precisa nem receber. Então, o fato de o Bolsonaro não ter recebido essas joias aqui, ou a Michelle Bolsonaro, não diz nada sobre um eventual enquadramento no crime de corrupção passiva. Absolutamente nada. Você não precisa receber. Você pode apenas aceitar a promessa de, tá? Isso é Código Penal. Limpo, claro, cristalino. Tem um monte de gente que foi condenada no Brasil por causa disso já. Um monte, tá? Agora, você tem uma cadeia de comando militar que, de novo, eu não duvido que esse sargento da Marinha que estava trazendo essas joias na bolsa não soubesse o que tinha dentro. Porque se o almirante entregou para ele, ou se alguém entregou para o sargento, mas o almirante falou, pode carregar e leva, o cara leva. E não pergunta. E não vai olhar. Não vai nem olhar. Sabe aquele filme que alguém entrega o pacote para alguém levar para um lugar e fala assim, ó, não olha o que tá dentro aí, né? E a pessoa bota na mochila e aí no meio do filme tem aquela cena que a pessoa abre a mochila, aí ela vai olhar, mas ela não olha, por medo. Por medo de quê? De descobrir, de a pessoa que mandou ela não olhar, descobrir que ela olhou. Isso é hierarquia militar aplicada no serviço público. Isso. Esse exemplo aqui é um exemplo que, para além do caso do recebimento das joias, do valor das joias e do motivo pelo qual elas foram dadas à família Bolsonaro, para além disso, isso é esfera criminal. Eu estou falando de outra coisa. Isso aqui é o exemplo cristalizado do que muita gente vem falando durante todos os anos Bolsonaro. A militarização da política, encarar o sistema de administração pública como um quartel, achar que você pegar, por mais qualificados que sejam, de novo, Almirante Bento Albuquerque é um homem qualificadíssimo, qualificadíssimo. O Almirante Bento Albuquerque é uma das pessoas que foram responsáveis pelo programa nuclear brasileiro. Era ele o chefe do programa de submarinos brasileiro quando o Brasil lançou o seu primeiro submarino na água. Submarino produzido aqui no Brasil com tecnologia da França, né? Produzido uma parte na França, mas depois montado o resto aqui com transferência de tecnologia. E graças a esse submarino, o Brasil, pelo programa
né? Tá estabelecido que vai lançar mais 3 submarinos. Um deles nuclear. Vocês sabem quantos países no mundo tem submarino que se move a energia nuclear? 7. O Brasil vai ser um deles. Isso não é pouca coisa. E não é um cara ignorante, limitado, inexperiente, que não entende como as coisas funcionam, que vai ser o cara que vai tocar um projeto desses. O almirante Bento Albuquerque não pode ser reputado a ele a pecha de ignorante, de burro, né? De ingênuo. Não pode. O que faz com que ele se coloque na situação, e aqui vou usar aspas, por uma questão jurídica, inclusive, de mula do Bolsonaro, tá? Para as pessoas entenderem, porque é o clássico programa de televisão, né? O cara tá carregando um negócio, a Receita Federal pega, o cara fala que não sabe o que tem ali dentro. Todo mundo já viu essa cena, né? Todo mundo já viu. Isso não livra a pessoa de ir pra cadeia se a pessoa estiver carregando, por exemplo, entorpecente. Ah, não sei o que é. Ah, um cara lá pediu para eu trazer e eu trouxe, né? Mas por que eles fazem isso enquanto militares? Porque vivem nesse mundo paralelo de eu posso mais que os outros. Eu vou passar por aqui e ninguém vai me parar. Vocês acham que não passa pela cabeça do almirante? Eu vou colocar isso aqui na mão do sargento, né? Ou alguém vai entregar pro sargento, mas o sargento vai me falar que recebeu aquilo, porque é a hierarquia, de novo, militar. O sargento não receberia aquilo ali sem falar com o almirante, que é o seu superior direto, a não ser que o sargento tivesse ele fazendo descaminho de joias. Mas não é o caso. Porque essas joias não eram pro sargento, o sargento era a mula do negócio. Entre aspas de novo, tá? Era o transportador. Aí o almirante fala, não, você carrega. E pensa lá dentro, mesmo que não tenha falado, ou até pode ter falado. A gente vai passar direto. Essas pessoas quando desembarcam, as chamadas delegações, isso não era nenhuma delegação, né? Delegação você tem publicação no Diário Oficial quando tem uma delegação. Tá até errado falar delegação. Esse caso aqui não era uma delegação oficial da presidência da República, tá? Era uma viagem de negócios. Oficial, o Bento Albuquerque foi lá representar o Bolsonaro, oficialmente. Mas não tinha uma delegação aqui, com parlamentares, com empresários, não era uma delegação. Quando acontece isso, isso é publicado em Diário Oficial. Esse caso não é. Mas é muito comum, quando tem desembarque de autoridades, o Bento Albuquerque e o Sargento Soeiro não ficaram na fila como a gente que desembarca lá, fica na fila. Sabe aquela fila enorme que você desembarca, fica lá esperando para passar o seu passaporte, dar entrada no país e chega naquele ponto que você escolhe. Você vai pelo túnel verdinho, que é nada a declarar, ou aperta o botãozinho e vai pelo vermelhinho e você vai declarar a coisa que você está trazendo, sabe? Não passa. Eles passam direto. E aí passam pela alfândega. E passam lá e falam, bom dia. Se eles não falarem nada, e se ninguém da alfândega desconfiar ou não quiser parar, eles passam reto. É evidente que pela cultura, a própria cultura militar, eu sou almirante da Marinha, eu sou ministro de Minas e Energia, ninguém vai me parar, como de fato não pararam o Bento Albuquerque. Ele botou o pé no Brasil e entrou direto. E foi embora, tava indo embora. Agora, o outro cidadão lá, que tava carregando um monte de coisa, foi parado. Eu duvido que ele não soubesse o que tinha dentro, eu não duvido que ele não soubesse o que tinha dentro. Não duvido mesmo. Agora, cabe ao ministro Bento Albuquerque matar essa no peito. Porque isso está sendo muito mal visto, inclusive por militares. Essa é a questão. Um homem com a moral que o Bento Albuquerque tem nas Forças Armadas, que não é pouca, de novo, esse cara é um cara importante dentro das Forças Armadas. Importante. O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem programa nuclear para geração de energia. A gente domina o ciclo energético da fissão nuclear, gente. Isso não é pouca coisa. E domina há muito tempo, desde os anos 80, inclusive, né? Tem até uma entrevista do Almirante Otton, que foi um cara que foi muito perseguido pela Lava Jato, inclusive. Foi preso, condenado a 43 anos de prisão, depois reduziram para 4. Vocês imaginam a qualidade da denúncia e da decisão de primeiro grau do juiz Marcelo Bretas, que agora está afastado lá pelo CNJ, para condenar alguém a 43 anos de prisão e depois ser reduzido para 4. Tá? Vocês imaginam a qualidade da investigação, da denúncia e da sentença. Vamos deixar isso de lado. O almirante Bento Albuquerque, inclusive, já lá em 2017, 2018, já falava sobre esse caso do Almirante Otton, né? Que é o Almirante Otton, considerado o pai da energia nuclear do Brasil, tá? O Bento Albuquerque, ele tá no meio dessa galera toda, gente. O Almirante Otton deu uma entrevista uns anos atrás dizendo que se o Brasil tem assinado, né, o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Mas segundo o Almirante Otton, que é considerado dentro da própria Marinha uma lenda viva, tá? Não é pouca coisa esse cara, tá? Esse cara hoje tá em prisão domiciliar, o Otton, tá? Ele é um cara que sustenta que se o Brasil quiser produzir, por exemplo, uma arma atômica, uma bomba atômica, o Brasil consegue produzir uma bomba atômica em meses. Isso não é pouca coisa. O Brasil
detém esse conhecimento. E o almirante Bento Albuquerque, que nessas cenas lamentáveis, eu lamento de fato, porque assim, eu lamento que isso esteja acontecendo. Eu não gostaria que isso acontecesse. Eu não gostaria que tivesse existido a eleição de Bolsonaro. Eu não gostaria de ver essa gente, esses bolsonaristas, nenhum na política brasileira. Mas vocês vejam que isso aí desviou, inclusive, pessoas que tinham mais alta conta dentro das Forças Armadas, que é o caso do Bento Albuquerque. Então isso se deve a quê? Militarização da política. A gente não pode achar que por um toque mágico, a salvação da pátria é pegar os super qualificados militares brasileiros, que não são todos, quiçá não são nem a maioria. Os militares todos se acham super qualificados e mais inteligentes e mais preparados do que o cidadão comum. Isso é mentira, tá bom? Isso é mentira. E tem sim muita corrupção nas Forças Armadas, sim, histórica, diversos casos. Mas tem gente, sim, extremamente qualificada nas Forças Armadas. Agora, tem uma cultura dentro das Forças Armadas que não orna para a administração pública. Não cabe. Se não fosse uma relação, pensem vocês, tá, gente? Pensem vocês, estão carregando uma coisa que vocês não sabem no voo internacional. Quem é o maluco de vocês que toparia fazer isso, gente? Vocês conseguem imaginar isso? Imagine vocês trabalhando numa empresa privada. Qualquer empresa, de qualquer setor. Você está numa viagem de negócios. O seu chefe manda você levar um pacote para o Brasil na sua mala. Você coloca um pacote fechado na sua mala sem saber o que é? Quem é o maluco que faria isso? Agora a gente vai dizer o seguinte, esse sargento da Marinha é maluco? Não, ele é militar. Ele não vai perguntar. Ele não vai olhar. Ele vai carregar. E ponto. E essa lógica de obediência e hierarquia não cabe no serviço público. Porque se assim fosse, o pessoal da alfândega de Guarulhos, quando foram pressionados pelo secretário da Receita Federal lá em cima, que é um cargo político, teriam entregue as joias para o emissário do Bolsonaro. E nós nunca mais veríamos essas joias. Essas joias hoje possivelmente estariam em Orlando ou em um cofre em qualquer outro lugar. Entenderam? Então, a discussão de fundo, que é legal a gente ter sobre esse caso também, esse caso cristaliza o perigo para além de todos os outros. A gente sabe todas as outras questões que envolvem você tocar um governo com lógica militar e com militares. Mas vejam, o sargento Soeiro esse, não quero reputar ele também ser um ingênuo, ser um idiota. Não é isso. Por que ele carregou isso, eventualmente sem saber o que tinha dentro? Talvez possa ter olhado. A gente não sabe. Lá no quarto, o cara abriu e olhou. A gente não sabe. Mas eles dizem que não sabem o que tinha dentro. E eu não duvido que ele não saiba. Agora, não cabe a um homem como Bento Albuquerque, com a reputação que tem nas Forças Armadas, não matar essa no peito. Almirante, o senhor é um 4 estrelas. O senhor é um 4 estrelas. Essa bola é sua. Não tem outra escapatória. O senhor é a cabeça da cadeia de comando dessa operação toda. Isso não pode estourar ali no sargento. E não estou dizendo que, eventualmente, penalmente, não vai estourar nele. Pode. É como eu disse, não saber o que você está carregando numa viagem internacional não é motivo e nem desculpa para você não sofrer as sanções devidas. Isso é uma coisa. Agora, o almirante Bento Albuquerque, que daria um depoimento para a Polícia Federal hoje, foi adiado para terça-feira, precisa assumir essa história. E a partir dela, depois que ficar claro o que aconteceu no transporte, a investigação vai tentar entender por que esse presente foi dado aos Bolsonaro. Se tem o que se chama tecnicamente aí no meio jurídico de quiprocó, né? Você me dá quid pro quo. Você me dá uma coisa e eu te dou outra, tá? Isso é o que acontece quando você tem casos sólidos, bem investigados, de relações corruptas entre agentes públicos e agentes privados, né? Então, você me dá esses diamantes e eu te libero uma refinaria, um negócio, um X. Não sabemos. Mas antes de mais nada, é bom a gente saber disso que está acontecendo agora, porque é o exemplo cristalino do quão mal a militarização da política no Brasil fez para a política e para as Forças Armadas e para a sociedade. Esse episódio aqui não está sendo bom para ninguém. Nem para os Bolsonaro que não conseguiram botar a mão nas joias. E tiveram o azar, inclusive, de conseguir passar a caixa mais barata. Não está sendo bom para a sociedade, porque não é bom para a gente isso aqui. Não é bom para a gente estar tendo esse debate aqui. O Brasil tem um monte de problema pela frente. A gente está debatendo um debate policial. De fato, não é bom para as Forças Armadas. Onde está indo a imagem das Forças Armadas nisso, gente?
tem o Mauro Cid envolvido, militar, tem o Bolsonaro envolvido, militar, tem o Bento Albuquerque envolvido, militar, tem o Soeiro, esse sargento militar, tem o Joel, aquele, o cara que saiu no voo da FAB, que foi para Guarulhos tentar pegar as joias 3 dias antes do Bolsonaro sair da presidência, militar. Isso não é bom para as Forças Armadas, isso não é bom para a sociedade, isso não é bom para o governo. O Bento Albuquerque pode ser um cara excelente para fazer um debate estratégico sobre submarino nuclear. Claramente, como ministro, estava no lugar errado, na hora errada, fazendo a coisa errada, tá? Então, olho nisso, que acho que esse debate é um debate de fundo, de longo prazo, que não tem a ver com a manchete de hoje, com o caso de hoje, né? Para lá do fato de que, obviamente, esse caso vai ter que ser investigado, né?